Olá meus amigos, aqui é o Alexandre Chagas, sempre trazendo segredos de saúde para vocês. Hoje eu quero falar sobre autohemoterapia, que é uma técnica bastante polêmica, a qual tem ajudado muitas pessoas. Pois bem, a autohemoterapia consiste no quê? Você vai extrair sangue arterial ou venoso, tanto faz, né? E aplicar rapidamente no músculo, geralmente em doses de 5 ml, tá? Você pode aplicar até 10, mas eu já explico que o ideal são doses de 5 ml em cada ponto, tá? Nós temos os dois braços, as duas nádegas, que são pontos maravilhosos, então o máximo aí aconselhável são doses de 20 ml, tá bom? 5, 5, 5, 5, totalizando 20 ml, tá bom? Pois bem, essa técnica, ela é uma técnica que, quando nós aplicamos no músculo, o músculo manda o recado para o corpo que algo invadiu ali. Então o corpo se prepara para uma invasão em massa de algo que ele não sabe bem o que é. E assim começa-se a uma produção em escala geométrica de macrófagos, né? O número de macrófagos aumenta muito até a cada hora, ao ponto de, após 8 horas, estar com 4 vezes o que estava antes. Quer dizer, em alguns casos, chega aí até 4 vezes e meia, tá? Mas varia entre duas vezes e meia, até 4,5. Isso varia de corpo para corpo, tá bom? Além disso, esses macrófagos, quando começam a navegar dentro do corpo, eles vão fazendo um pente fino, limpando o corpo de todos os vírus, bactérias, parasitas unicelulares, né? Além disso, eles vão limpando veias, artérias de acúmulos de gordura que possam estar ali, inflamações, etc. e tal. Então, acaba sendo um tratamento completo, feito então pelos macrófagos, que são estimulados aí por essa metodologia. Claro que quando eles chegam lá no músculo, eles não encontram absolutamente nada além de sangue. E eles acham que tem algum problema e começam a fazer o pente fino no corpo, buscando algo que não existe. Então vai se caçar pelo em casca de ovo, né? E assim a pessoa atinge a cura, correto? Então uma técnica relativamente simples e barata de ser feita. Pois bem, é uma técnica também relativamente antiga. Há mais de 50 anos atrás, eles já utilizavam, né, a medicina já utilizava da autohemoterapia antes e depois de procedimentos cirúrgicos, para evitar aí infecções, né, ou para pelo menos diminuir. E naquela época, em razão da técnica, o número de infecção hospitalar era até inferior ao número que nós temos hoje, tá bom? Veja, uma técnica então que é capaz de evitar quadros infecciosos, né? A medicina já sabia disso desde aquela época. Pois bem, com o avanço dos fármacos e da indústria farmacêutica e de outros procedimentos médicos, foi uma técnica que foi praticamente abandonada e assim ficou até uma divulgação em massa feita pelo Dr. Luiz Moura, que tem aí alguns anos, deve ter aí uns 15 anos por volta disso, para mais um pouquinho, né? Onde ele gravou um DVD e começou-se a distribuir esse DVD aí, de uma pessoa para outra, né? As pessoas regravavam e a técnica ficou altamente conhecida, né, da população. Nessa técnica, o Dr. Luiz Moura contava casos, né, de sucesso que ele teve, inclusive até com aidéticos, né, cura que estava no início da doença. Também contou casos aí de cura de problemas de acne, de alergia em geral, diabetes, pressão arterial e, enfim, uma enormidade de doenças que ele tratava com a autohemoterapia. Eu, particularmente, não tinha ouvido falar dessa técnica até por volta de 2004, tá?
Em 2004, estava dando um curso no Rio de Janeiro, onde eu encontrei uma pessoa que era da equipe do Dr. Luiz Moura e me perguntou se eu conhecia o Dr. Luiz Moura, se eu já tinha visto o vídeo e se eu, além disso, já fazia uso da automoterapia. Eu nem tinha ideia do que era automoterapia na época. E essa pessoa que era da equipe, inclusive, me deu o telefone do Dr. Luiz Moura, né? Porque eram assuntos em comum, né? Que ela tinha aprendido comigo e tal. Só que infelizmente não deu para eu conhecer pessoalmente o Dr. Luiz Moura, que na época, salvo engano, tinha consultório ali em Petrópolis, era para eu ir lá. E perto do consultório também tem algo que ele fazia que vai além da autohemoterapia, que se chama caixa orgânica, que essa pessoa que era da equipe dele também me apresentou o material de como fazer uma caixa orgânica, etc. e tal, e os benefícios da caixa orgânica na saúde, né? Que ela me falou lá que eles tratavam, né, inúmeras pessoas, tanto com a caixa orgânica quanto com a autohemoterapia, né? Tinha uma escala, assim, um nível de sucesso tremendo, né, no tratamento das doenças. Pois bem, uma vez que eu passei a conhecer a técnica da autohemoterapia, eu comecei também a ensinar para algumas pessoas, né, que eu conhecia, né? Eu falei assim, olha, faça por sua conta e risco, porque na época já havia um zoom aí de proibirem a técnica. Claro, uma técnica que cura aí por volta de 50 tipos de doença a um preço relativamente barato, claro que você tem uma briga de interesses econômicos que não é muito interessante essa técnica ficar aí, né, assim aberta, né? Então, infelizmente, proibiram a técnica. Aí no meio do caminho, até tentaram caçar o Dr. Luiz Moura, né? Parece que foi até o senador na época, Eduardo Suplicy, que ajudou o Dr. Luiz Moura, falando que tudo bem, se o Conselho Federal de Medicina quisesse caçar por algo, né, porque falavam que não tinha experimento científico suficiente, né, mas a gente estava num ciclo vicioso, né, porque se curava, mas eles sempre falavam que não tinha pesquisa suficiente, com isso estavam pressionando médicos e outros profissionais da saúde. Então, esse era o mesmo argumento para caçar a licença do Dr. Luiz Moura. Aí o Suplicy falou, olha, se vocês fizerem isso, nós vamos colocar todas as universidades federais para pesquisar sobre autohemoterapia, porque eu tenho certeza que ela faz bem. Certamente o Eduardo Suplicy fazia uso também da autohemoterapia para ter assumido esse posicionamento de defesa da técnica, né? E, claro, quando o Suplicy falou isso, automaticamente, milagrosamente, devolveram a carteira para o Dr. Luiz Moura para evitar que todas as universidades federais fizessem pesquisa sobre a técnica. Na sequência, eles proibiram a técnica e ela ficou realmente proibida e forçaram outros profissionais da saúde a seguirem essa proibição também. Tá? Hoje em dia, praticamente todos os profissionais de saúde aí estão proibidos de fazerem uso da técnica. Contudo, apesar do Brasil ter sido omisso no que diz respeito ao lado científico, parece que a gente só tem aí um artigo científico que rolou ano passado, que é da Universidade Federal do Paraná, de Ponta Grossa, né, onde fala lá que apenas 10% não teve resposta, o restante teve uma resposta surpreendente de cura aí, de tratamento, realmente uma reversão de doença impressionante, né, com o uso da autohemoterapia. Tem lá um artigo científico, né, nesse sentido. Com exceção desse, na realidade o Brasil não fez praticamente experimento algum, ou não teve divulgação, até por questão econômica mesmo, creio eu. Não existe outra explicação para isso. Já no resto do mundo, quando descobriram a técnica, os cientistas começaram a pesquisar. E nós temos aí relatos fabulosos e fantásticos quanto
a animais de pequeno e grande porte e também em seres humanos. Tanto que em inúmeros países a técnica está liberada, tá? E faz muito sucesso e já conseguem tratar uma infinidade de doenças aí, como nós já falamos, né? Diabetes, Parkinson, Alzheimer e por aí vai embora, né? Veja só, o fato dela estar liberada lá fora não significa que um profissional de saúde possa fazê-la aqui. Por quê? Porque a Anvisa, né, ela mudou as regras do jogo. Antigamente, se você tinha algum artigo científico favorável lá fora, você poderia utilizar daquela técnica. Hoje em dia, essa técnica